Fala, galera da EVPOS! E o Bora, moço? Bora, moço! Bora, Mais um moço. podcast. Bora, moço. Mais um episódio do nosso podcast de liderança. E você já sabe, né? Senta o dedo aí no like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Toda vez que a gente entra, você é notificado e para você poder acompanhar o nosso conteúdo aqui, para que você possa absorver toda essa energia, toda essa experiência que nós estamos trazendo aqui para vocês, falando de liderança. E hoje nós vamos falar com a Aline. A Aline é uma líder na área de beleza e o nosso principal assunto será os desafios da liderança feminina. Não é isso, Cris? É isso. E tem um motivo muito especial que eu convidei. Você sabe por quê? Ah. Além de tudo, eu acho que essa mesa aqui hoje tá peso, né? Uma mulherada poderosa. É porque ela é minha mentorada, foi minha aluna. Na verdade, ela me conheceu porque ela é palestrante. Já é palestrante, palestra para o Brasil todo, embaixadora de uma marca. Eu não sei se ela pode falar da marca, mas ela é embaixadora, depois ela vai contar para nós. E ela palestra. E ela foi buscar o curso de comunicação de oratória para ser melhor. Ou seja, buscando conhecimento. Por isso que eu falo, as mulheres estão ocupando lugar, né? Não tem jeito, né, gente? Nós somos muito boas, né? Para não falar outra palavra. Mas, enfim, o que acontece? A Aline, eu a conheci, então, no meu curso. Depois do meu curso, ela entrou na mentoria e ela começou, eu comecei a conhecer a história dela, até no próprio curso. E eu vi o tanto que ela é poderosa no sentido de liderança feminina. E eu falei, vamos trazer essa mulher para falar para nós aí dos desafios que tem essa liderança feminina. E aí, você pode começar a contar a sua história, como tudo começou, Aline. Quem é você? Quem é você? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, estou muito honrada de estar aqui. Nossa, E realmente é bem legal a gente poder passar um pouco de experiência para as pessoas, né? Que todo mundo acha que tudo são flores, mas tudo tem um processo, né, para a gente chegar. Então, vamos lá, vou começar, né? exato. Eu comecei muito novinha, comecei com 18 para 19. Com 18 anos, eu já quis empreender. Eu fazia curso de enfermagem e, do nada, resolvi montar um salão. Tive o apoio da minha mãe. Eu lembro que eu vim até aqui no centro mesmo, aqui de Goiânia, e fui nessas lojas para olhar móveis. Na época, R$2.000, R$2.500, comprava os móveis tudo no salão. E aí, montei um salão para ajudar uma pessoa. E com 3 meses que essa pessoa estava comigo, aí eu já fazia faculdade, eu não tinha muito tempo ali de ficar no salão, só ficava para a parte administrativa, não sabia nem lavar um cabelo. Com 3 meses, ela queria fazer retirada do caixa, eu cuidando ali, né? E falei para ela que a minha intenção, na verdade, era pagar o salão e deixar o salão para ela. Só que ela, com 3 meses, ela falou que precisava era de dinheiro e saiu. E me encontrei com as contas do salão para pagar, sem lá saber lavar um cabelo, mas com a vontade de empreender. Olha. E aí eu consegui uma sócia que sabia trabalhar. E passei dessa sala, era uma sala bem pequenininha. Eu lembro que o piso era vermelho, tinha uns buracos, assim, eu colocava uns tapetes para tampar. Mas aí eu comecei com aquelas clientes, que inclusive são minhas clientes até hoje. Olha, que legal. 20 anos, né? Depois são minhas clientes. E aí comecei, aí fui para esse outro salão com essa sócia, fiquei com ela 3 anos. E aí nisso passou, engravidei, teve muitas coisas, né? E ali eu comecei a aprender a fazer cabelo e comecei a gostar do que eu estava fazendo, mas sempre cuidando ali mais ou menos do administrativo. E aí passou um tempo, essa sócia também saiu e eu fui para um outro salão e comecei a ter equipe. Né, era só eu e essa sócia, depois entrou mais uma pessoa, depois entrou mais uma. De repente eu me vi com 7 pessoas ali. Só que eu não tinha gestão nenhuma. Não tinha, no meu caixa não tinha controle de caixa, dinheiro todo mundo mexia. Resumindo, no final do mês, eu era rica todo dia e pobre no final do mês. No dia de pagar aluguel, eu não tinha dinheiro. Ia falar, e minha mãe, uma gestora de uma empresa grande de Goiânia, minha mãe não deixava nem minha mãe saber disso, né? Então, eu passava apuro todo mês para pagar a conta, não tinha juízo, né, como disse. Mas tudo é experiência. E aí, meu pai faleceu, me deixou um carro. Eu peguei esse carro, vendi e fui para uma outra estrutura. Investi, na época, quase R$40 mil, o dinheiro do carro todo. Fui para São Paulo, comprei imóveis, montei uma equipe, montei estética, montei sala de noiva. Com 1 ano, a mulher pediu o imóvel. E eu tinha pegado o imóvel, assim, do osso mesmo. Então, piso. E aí, a mulher pediu o imóvel, porque ela ia morar lá, mesmo pagando a multa do imóvel. E eu descobri que estava grávida da minha filha mais nova.
Aí juntou tudo. Aí eu saí de lá, fui para outra casa. E nesse período eu tive pessoas que trabalhavam comigo, que saiu, eu tinha várias pessoas trabalhando, de repente reduziu minha equipe. Fui para uma casa com reduzir a equipe, tive minha filha nasceu prematura, então passei muitos desafios. Pessoas que saíam, eu ficava muito assim, quando uma colaboradora falava que ia sair, eu sofria um mês. Eu sofria e eu falava, meu Deus, como que vai fazer? Só que eu era muito operacional, eu só pensava em trabalhar quando o salão estava vazio, eu queria fazer promoção, né? E vivia pagando incêndio, pagando incêndio, pagando incêndio. E aí, minha filha nasceu e meu salão era numa casa. Aí eu costumo dizer que nesse momento eu era a cabeleireira Leila. Que aí eu fazia penteado, maquiagem e resolvia abrir um bronzeamento junto com o cabelo. Nossa. Ai, essa vida de empreender não é fácil. E aí, com a amiga minha, hoje ela mora fora do país, que ali comigo fazendo bronze. E aí dava domingo, abria para funcionar esse bronze. Eu bronzeava as mulheres lá no fundo, ia fazer cabelo lá na frente. E eu não tinha foco, né? Aquela coisa. E aí eu recebi um convite para trabalhar numa empresa. Foi quando eu comecei a me destacar. Eu trabalhei com o Rodrigo Sintra, que é um cabeleireiro famoso, né? Hoje ele também é um artista. E um dia eu tive um feedback, assim, que eu tive que engolir e respirar e realmente ver que aquele feedback foi bom para mim. Ele falou: você quer fazer tudo e não vai fazer nada, não vai se destacar em nada. Então você tem que ter um foco, né? E o Flávio Rego, que é um amigo meu também, que eu considero até um mentor na área empresarial, falou também para mim. E aí foi onde eu comecei a pensar no que eu era boa. Olha, que legal. E aí eu decidi me aperfeiçoar, me especializar na parte de ser uma colorista e ser uma design de cor. Então, hoje eu só faço cor no salão, cor de corte. Mas minha especialidade mesmo é a parte de cor. E aí, mudei. Aí, resumindo, fiquei nesse salão, eu só atendia aquelas clientes que ficavam ali, entrava funcionário, saía funcionário, o bronze não me dava dinheiro. E aí, o que eu fiz? Voltei para a primeira avenida, onde foi meu primeiro salão, e montei de novo um salão do tamanho que foi meu primeiro salão. Olha o que a vida faz. Nossa, meu Deus. E aí eu fiquei aquela coisa, será que eu engulo orgulho? Eu engulo orgulho, né? E voltei para casa da minha mãe. E aquele velho ditado, dá 3 passos para trás para dar um para frente, né? E assim eu dei meus 3 passos para trás, voltei para casa da minha mãe, montei esse salão pequenininho. Com 3 meses eu tive que abrir a sala do lado, porque já estava crescendo. E ali eu vi que eu não podia mais ficar daquele jeito. Resolvi ir para a faculdade fazer um curso de gestão. Mulher imparável. É mulher imparável. Aí eu já ministrava curso e comecei a fazer um curso de gestão de negócio. Fui fazer um curso superior. E ali me deu a visão de ser empreendedora. Ali me ajudou muito. Não consegui chegar a terminar, né? Falta pouquíssimo. Mas, assim, 1 ano e meio que eu fiquei ali me ajudou muito. Porque eu saí da caixinha e comecei a ver que se a minha empresa, se eu não fosse realmente uma empreendedora, uma gestora, não ia para frente. E aí eu comecei a estudar e comecei a sair um pouco daquele mundo de cabelo para ser uma pessoa mais gestora, né? Só que eu tinha uma dificuldade, que muita gente pensa assim, a Aline hoje é uma líder, mas nunca passou a dificuldade? Passou. Eu não conseguia, primeiramente, falar não. Então eu ia te fazer uma pergunta antes. Posso te Pode. perguntar? Nesses desafios, teve muito altos e baixos. Teve um ponto aí que eu percebi que eu acredito que foi muito importante para você, que foi uma autoliderança. Nós temos falado bastante isso nos outros episódios, que é a gestão da emoção. Porque tudo bem que você tem um amor por empreender, tá, gente? Mas o amor por empreender sem ter conhecimento e sem ter a liderança, ou sem saber como fazer, não vai para frente, vai. Então, assim, quando você falou saber falar não, o comportamento que você teve que ter, como é que foi essa gestão da emoção sua? Não foi fácil, né? Eu acho que... Filho, tudo, né? Tudo junto. Tudo junto, cuidar de filho. Eu acho que a minha mãe me apoiou muito. Eu sempre confiei muito em Deus. Eu sabia que tinha um propósito, né? Porque lá atrás, quando meu primeiro salão, teve uma pessoa que orou para mim e eu sabia que aquilo era muito um propósito. E eu falava assim, eu não posso desistir. E isso aqui é um propósito de Deus na minha vida. E eu nunca pensei em desistir. Assim, às vezes a gente pensa em desistir. Assim, ai, meu Deus, não quero mais. Aí eu tenho... De repente eu tô com 7 funcionários, de repente eu quero ficar sozinha. Mas eu percebi que ninguém cresce sozinho. Então, quando mais eu começava assim, vou voltar, vou montar. Hoje eu tenho alunos que me falam assim, Aline, eu não consigo ter equipe.
Eu escuto muito isso nos meus cursos no Brasil inteiro. Não consigo ter equipe, não consigo liderar a equipe, eu contrato a pessoa, ensino, ela aprende, ela sai. Aí eu Isso. falo, que bom que você, né, você contribuiu com a vida dessa pessoa, né? Nossa. Quantas pessoas não passam na minha vida, eu ensino tudo e vai, abre o salão. Ok, tá tudo certo. Que você continue ensinando, porque o ensinar uma pessoa, fazer com que a pessoa fique até melhor que você, te tira da zona de conforto, da sua zona de conforto. Porque Uhum. você tá aqui. E aí aquela pessoa chega até você, ela vai fazer com que você saia daqui e vai pra... Porque você precisa ficar melhor do que você era. Então, acaba te tirando da zona de conforto. E aí, naquele ponto, assim, eu falei assim, eu nunca vou... Então, eu nunca pensei em trabalhar sozinha. Eu sempre quis pessoas comigo. Então, eu sempre quis ensinar, eu sempre gostei de ensinar, eu nunca Uhum. tive problema de ensinar. Mas eu sempre pensei assim... Eu sofria muito quando as pessoas saíam do salão, mas eu sempre respirava e falava assim, eu vou seguir, eu vou, né? Aí eu tinha filho para cuidar, eu abri mão de muita coisa, eu abri mão de estar com a minha filha, porque muitas pessoas vê o sucesso, mas não vê o que você teve A que jornada. trilhar, a jornada que você teve que trilhar. Tem pessoas que querem estar no seu sucesso, mas não imaginam o que você passou e nem quer passar por isso. A pessoa só quer estar lá no topo. Só que tudo isso, para você ter sucesso, para você ter alguma coisa, você vai ter que abrir mão. E hoje você tem quantas pessoas na sua Hoje eu equipe? tenho 15. Olha só. Você falou no início que era você e mais uma Só pessoa. eu e mais uma. Mais De uma, 2 para 15. 15. Olha, e muitos altos e baixos. E quando eu falo isso, tem que ter uma inteligência emocional muito grande nesse momento. Claro, vai dar desespero. Gente, ser humano, vai chorar? Vai. Vai ter aquele momento que vai... Ai, meu Deus, eu quero... Igual você falou, quero desistir. Só que tem uma coisa por trás aí, que foi uma fala sua, que me pegou, que talvez você também vai perceber essa fala. Propósito. Propósito. A gente falou isso também não lembro qual que o episódio que foi, mas como esse propósito muito bem definido, o que você quer. Aí, olha só, ela não liga do outro crescer. E aí que tá o líder. Quantos líderes puxa a perna do outro para o outro não crescer, para poder medo, né, da pessoa crescer. Então, esse foi um desafio. E além desse desafio, inteligência emocional, né, que acredito muito que isso pegou bastante para você. Porque para uma mulher, aqui a gente pode falar, a gente é a maioria. Eu também sou mãe, né? O Luca tem 6 anos e a gente sabe o tanto que foi difícil também conciliar. E a gente tem que, além de tudo, trazer isso, né? De ser mãe, mulher, né? Mulher, sem trazer o feminismo aqui, tá, gente? Mas a mãe, mulher, com suas obrigações e com as crenças limitantes. Porque, imagino que você deve ter escutado muito. Ixi, já escutei críticas assim, críticas ao ponto de você não cuida das suas filhas, você. Aí eu penso hoje, eu falo para minhas filhas, se eu não tivesse abrido mão às vezes de um final de semana com ela, a gente acaba tendo que escolher, né? Eu Uhum. poderia voltar lá atrás, 100% mãe, ficar dentro de casa cuidando? Não posso, porque lá em casa eu sou pai e mãe. E tem escola para pagar, tem tem tudo. tudo, né? Então, essa é a realidade da mulher empreendedora. Então, a mulher tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que pagar conta, né? Então, eu acredito hoje que as minhas filhas hoje são bem resolvidas com isso, porque hoje eu consigo dar uma vida boa para elas, porque eu tive que lutar, né? Então, sempre que eu pensava em desistir, eu lembrava delas. Sim. Então, eu acho que quando você tem, assim, um propósito, um motivo, né? Eu sempre até falei isso para meus alunos. Falo assim, quando você acorda, qual é o motivo que você tem? Por que você trabalha tanto? Por que você acorda cedo? Por que você está aqui fazendo um curso? Você tem um motivo, você tem algo que te... E hoje é algo que né? Quando eu penso assim, ai, meu Deus, eu tenho minhas filhas, eu tenho minha mãe, eu tenho o meu propósito de vida. Então, eu penso nisso e aquele pensamento de desistir... Já foi. Já foi. E onde foi essa virada de chave? Você consegue perceber? Olha, onde foi essa virada de chave? Ou não um momento, vários momentos, assim, que você percebe, por exemplo, foi quando você começou a crescer e ver sua equipe. Porque, por exemplo, dessa equipe de 2 para 15, teve uma jornada. Teve. Assim, essa virada de chave mesmo, eu passei esse processo, voltei para esse salão pequeno, né? E quando eu vi que realmente eu não nasci para ficar nesse salão pequeno, quando eu vi que eu poderia mais, quando eu entrei na faculdade, que eu fiz um trabalho, gestão de projeto, eu dormia e eu sonhava com esse salão, já com esse salão maior, eu sonhava com a estrutura. Por muito tempo eu tive salão, eu não tinha recepcionista.
Aí eu fazia parte de recepção, atendia telefone, fazia Tinha agenda, foco, né? fazia Fazia cabelo, tudo. aquela coisa. Aquela totalmente sem foco. Tudo quanto é vendedor que passava na minha porta, eu comprava produto, eu comprava o que vinha, né? Hoje eu compro de acordo com a saída, então a gente vai aprendendo, né? Então, Aprendendo. hoje minha empresa tem financeiro, minha empresa tem marketing, minha empresa, então, tem recepcionista. Então, é tudo, a gente vai aprendendo isso. Foi da noite pro dia? Não, posso dizer que eu aprendi ser uma gestora, aprendi a administrar a minha empresa, foi realmente no dia a dia, né? Eu não fui lá, fiz um curso de administração e vou entrar para dentro do salão, vou montar. Não. Então, eu participei de todos os processos. Então, hoje eu sei de todos os processos. Eu sei que não é fácil uma recepcionista cuidar de tudo. Eu sei que não é... Então, cada área dentro do salão, ela precisa de... E, principalmente, a parte de pessoas. E eu vejo que muitos salões não crescem porque não investem em pessoas. É muita rotatividade. Por exemplo, a Cristiane vai lá no meu salão hoje, fez o cabelo, amou. Daqui um mês ela volta, vai lá, cadê o rapaz que me atendeu? Ah, não, já saiu. Aí fez a unha, volta daqui um mês, vai, cadê? Entendeu? Essa rotatividade, porque as pessoas preferem tirar aquele colaborador do que investir nele, do que ter aquela paciência de trazer aquela equipe e fazer uma equipe redondinha. É fácil? Não. Requer muita paciência, respiradas fundas, acho que estudo, né? Eu até falei hoje assim que eu quero melhorar ainda mais a minha parte de liderança, porque a minha parte de liderança, ela não é só dentro do salão, acho que a liderança é dentro da sua casa, é para você administrar um curso. Eu ministro curso Mão na Massa, quando eu vou, 30 alunos fazendo cabelo, então eu tenho que liderar tudo aquilo. Então, assim, essa parte de liderança, acho que tem muito a ver também com a comunicação, entender a pessoa. Eu era uma pessoa que eu guardava muitas coisas. Por exemplo, meu colaborador fazia algo errado, não falava nada. Aí fazia algo errado, e o que eu fazia? No final, eu explodia. Eu explodia, porque eu não sabia falar, não. Ali, eu posso, vamos supor, vale. Posso fazer um vale? Posso fazer um vale? Ah, tá, pode. Hoje, meu salão não tem vale. Entendeu? Então, eu aprendi a falar não. Mas eu tive que contratar uma pessoa para me dar uma mentoria, para me ensinar. Então, eu tive que estudar e saber por que que eu não... Eu tive que me conhecer para saber por que que eu não conseguia falar não. Que legal. Isso me prejudicava muito. Então, sempre eu procurei. Por quê? Então, tem que... Ou eu julgava muito, por exemplo, o profissional chegava atrasado. Aí eu já julgava. Aí eu nem ia lá perguntar para ele o motivo. Né? Ou às vezes achava que estava mentindo. Então, eu tinha essas fraquezas de liderança que eu tento melhorar a cada dia. Que eu acho que, na verdade, todo empresário, todo empreendedor, todo dono de empresa, ele tem que melhorar a cada dia, né? Então, hoje eu vejo que eu tenho respeito da minha equipe. Eles me veem um pouco assim como... fortaleza, né? Aquela Aline, quando a Aline tá dentro do salão, é aquela fortaleza. Mas eu tento me comunicar bem com eles, eu tento estar ali, apesar de eu viajar muito, mas eu tento hoje, eu prefiro. Hoje eu tenho pessoas que estão comigo há 7, 8, 9 anos, né? Então eu prefiro cuidar deles do que essa rotatividade de pessoas, né? Porque se a gente tiver muita rotatividade de pessoas, na verdade, o financeiro não vai, a empresa não cresce. E eu penso que se todas as empresas hoje investissem nessa parte de liderança, de pessoas, acredito que muitas empresas não teriam fechado as portas. Exato. Tem um ponto que é muito interessante que você disse, aí entra num ponto que a gente falou no podcast anterior, que é do recrutamento. O bom líder, porque eu percebi que você, quando eu te perguntei da virada de chave, é porque a gente percebe direitinho uma linha do tempo da sua carreira, que você tem lá do cômodo pequenininho, e aí você deu 3 passos para trás, se eu falar errado, você me corrige, você voltou. Por quê? Você percebeu que você tinha que dar mudar, peraí, deixa eu fazer tudo de novo. E é isso, gente, o líder pode errar. Ele pode voltar atrás. E recomeçar. Isso. Pra mim, foi a virada de chave, foi aí. Foi no seu recomeço, que aí você recomeçou e pensou o seguinte, agora, não é que agora eu não posso errar, agora eu tenho que acertar. E para acertar, você foi buscar conhecimento. Foi. Aí você foi atrás do curso, aí você teve a mentoria lá, não sei se foi o Rodrigo Sintra, quem que falou para você que você tem que saber fazer uma coisa só, né? Uma pessoa que me deu um feedback, né, que foi o Rodrigo Flávio, falou para mim assim, você tem que ter foco. Então, o que você quer da sua vida? Então, se você quiser fazer bronzeamento, né, hoje a gente chama de cabeleireira Leila. A cabeleireira quer fazer tudo, né? Então, quando eu vi que eu não podia mais ser essa cabeleireira Leila, essa pessoa que faz tudo, aí hoje né, tanto que hoje dentro do meu salão eu consigo delegar, eu consigo ficar ali, você chegar, você vai ser atendida. Então eu consigo hoje ser menos executora na parte operacional ali para mim conseguir trabalhar mais com a mente. Não que inclusive eu tô com projetos para mim trabalhar menos ainda no operacional, para mim ficar, porque hoje hoje o que eu quero para minha empresa é que a minha empresa
antes sem mim. Então, a minha empresa hoje, a Aline, ela consegue andar sem você 100% ainda não, mas é um caminho que eu estou, que eu quero 30 dias fora do país, fazendo uma viagem, e eu quero que a minha equipe esteja ali, que a minha equipe esteja bem, né? Lógico que eu vou ter que ter uma pessoa ali para estar liderando eles também, mas eu sei que eu tenho que preparar uma pessoa para liderá-los, né? Que isso eu já estou vendo. Então, eu tenho que preparar uma pessoa ali para poder, a minha ausência, né, tá ali também junto, porque empresa nenhuma não vai sem liderança. Né? E quando eu percebi, quando eu voltei para essa sala pequenininha, e nesse tempo eu fiquei até sem carro, andava a pé. E minha filha ficava no berçário, e eu buscava minha filha a pé no carrinho, ia pro salão, do salão subia lá para casa da minha mãe a pé. Eu fiquei sem, porque sabe aquela empresária que quebra? Sim. Só que eu tive totalmente humildade, voltei, mas assim, foi tão tremendo que através de uma pessoa que fez uma coisa muito ruim comigo, uma pessoa que eu acolhi dentro desse salão, e quando ela saiu, ela não convém aqui comentar, mas foi uma coisa que eu passei até mal, porque assim, eu não acreditei que eu coloquei uma pessoa dentro do meu salão e ela fez isso comigo, que quis até levar a minha equipe. Sim. Só que a minha equipe que estava comigo, que está comigo até hoje, são pessoas leais. Ai, que... E está comigo até hoje. Só que ali me deu sabe quando um estilingue, que você vai lá embaixo, assim, parece que te dá uma força tão grande. Foi quando eu comprei essa estrutura que você conheceu hoje, Nossa, que é o Beauty Glam. E eu imaginei, eu conheci a pessoa que era dona, né? Na época chamava Estúdio Glam. E hoje chama Beauty Glam Club. Mas eu conheci essa pessoa, ela me ofereceu um valor. Tipo assim, eu tinha 10% do valor. E eu falei, vou comprar. E eu fui 3 vezes na porta desse salão e eu olhei para ele e falei, isso vai ser meu. E eu fiz uma proposta para ela, ela aceitou. E eu dei 10 cheques para ela. E eu fiquei 1 ano sem sair de casa. Eu conto isso para as pessoas. 1 ano, praticamente, eu não viajava. Eu não ia para cinema, para barzinho, para restaurante. Porque eu tinha medo de faltar R$100. Ah, legal. Eu ia te fazer essa pergunta. Sua história é muito interessante, né? Quais foram os principais medos que você teve? Principalmente a hora que você estava, né? Quebrada? É isso, assim que fala? Levemente. 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 Bom, gostei. Quais foram os principais medos de começar de novo? Medo de começar de novo, medo de não conseguir, medo de errar novamente, medo das clientes, por exemplo, de recomeçar, da cliente me ver, ai, a Aline estava aqui, agora a Aline está aqui, medo de perder credibilidade, medo de perder admiração das pessoas, né? Mas nada disso, eu aprendi uma coisa, que assim, é seguir o seu foco, independente do que as pessoas estão pensando, mas aquele medo de não conseguir, medo de errar de novo, medo de ficar estagnada ali naquele lugar. Mas eu sempre tive, assim, quando eu acordei, na verdade, assim, nem sempre, quando eu acordei e falei assim, se eu não me preparar, o ciclo vai se repetir. Olha, Nossa, perfeito. né? Nossa, pegou. É uma virada de chave, porque porque né, geralmente, quando existem esses medos que o Anderson falou, a gente tem 2 opções. Tá? Qual que é? Ou não ir, ou ir. Se você resolve dar continuidade, você não pode. Você tem que aprender com o passado. Se você não aprendeu com o passado, você vai cometer os mesmos erros. E aí você teve o cuidado de não cometer os mesmos erros. Que aí você foi buscar conhecimento, foi lá naquele feedback. Por isso que eu falo, tudo bem, às vezes o feedback dói, mas o líder ele não pode deixar de dar, como você, de dar esse feedback. Você mesmo ali, com o seu time. Não durma engolindo algo ali. Vai lá e naquele momento pega o feedback pontual. Não tem um momento certo, tem a técnica certa. Eu sempre falo isso, não tem um momento certo, tem a técnica certa. Nunca vai ser momento de dar feedback. Ninguém tá preparado, ninguém quer. Mas quando a gente consegue atingir, porque você falou, agora você está com uma equipe de 15 pessoas, é porque realmente você conseguiu engajar essas pessoas. Aí o engajamento, ele é além. É uma coisa que ela não tem muito. Não é palpável. Faz sentido? Porque você consegue pensar assim, não, eles estão ali por causa disso. Não, eles estão ali porque existe. Sente, tem vários fatores. É verdade. Pode falar. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você é mulher, né? E você sentiu algum preconceito por você ser mulher e tá assumindo o papel da liderança? Se sim,
Qual foi? Até que na minha área, não senti não preconceito na parte de... Porque, assim, hoje salões de beleza, não digo que é a maioria, mas tem, assim, eu acredito que hoje meio a meio ali tem cabeleireiros que são homens, cabeleireiros mulheres, então tem muita mulher que é dona de salão. Como eu não tenho uma equipe que... Eu acredito que seja muito difícil para a mulher ser uma gestora, por exemplo, eu sou mulher e vou fazer a gestão de 50 homens ali numa empresa. Acredito que ela tem essa dificuldade. Mas como já trabalhei mais com mulheres, hoje eu tenho 2 homens trabalhando na minha equipe, mas nunca tive esse problema, assim, esse preconceito, graças a Deus, assim, eu não senti isso. Eu já senti, assim, uma vez eu escutei assim, a gente só vê, já é na minha outra área, a parte de ministrar curso, né, de ser uma embaixadora de uma marca. Sim. Então, quando a gente vê as marcas, a gente só vê os cabeleireiros se destacarem, né? Então, você vai ouvir falar do fulano, do ciclano, sempre, ou, né, os que estão aparecendo. E uma vez eu escutei isso, e eu entrei para uma empresa que os destaques ali estavam sendo só os homens. E hoje não é. Então, hoje, eles se destacam também. Agora, hoje, assim, eu me vejo realmente em destaque nessa empresa. Uma outra embaixadora mulher. Então, as 2 mulheres que, de repente, não se destacavam ali, hoje está se destacando. Então, a mulher, quando ela quer, ela se destaca, ela se posiciona, mas também depende da pessoa, né? Então, eu costumo falar assim, é muito mais fácil você ser vítima, falar, ai, meu Deus, eu sofro preconceito, ai, do que, né, você... Eu costumo falar, até nas minhas palestras, eu falo assim, para todo mundo colocar a mão na barriga. Então, a gente coloca a mão na barriga, todo mundo coloca. Aí eu falo, então, repete comigo, cada um tem a barriga que merece, né? Então... Ai, meu Deus. Palmeira. Pode levar essa para suas palestras. Gostei. E aí a gente reclama, mas o que eu tô fazendo para, né? De repente eu quero uma barriga saradinha, mas o que eu tô fazendo? Ah, eu quero ser uma gestora, eu quero ter um salão com tantos funcionários, eu quero ser uma embaixadora de uma marca, eu quero me destacar. Mas o que eu estou fazendo? O que, né? Eu vou estudar, né? Porque a maioria reclama. Ou reclama o que é a vida do outro, né? Mas, né? Vai procurar o quê? Vai fazer um curso de administração? Porque hoje, o cabeleireiro que tem salão, ele não pode mais ficar preso a ser só o executor. Eu sei cortar, fazer mecha e fazer escova, pentear, sei lá, a parte técnica. Se ele souber só isso, não basta. Porque isso aí já é obrigação dele saber. Hoje, o profissional cabeleireiro, ele tem que saber marketing, estudar um pouquinho de psicologia, comunicação, saber vender, né? Saber gestão, liderar pessoas. Então, Então, hoje não dá mais para você ser... Se você quer ter uma empresa, um salão com pessoas para trabalhar para você. Porque senão você vai ficar reclamando da sua equipe. Reclama. Hoje tem uma parte, assim, todo salão reclama das manicure. Eu já escutei isso, eu já escutei muito. Deus inventou não sei o quê e o fulano as manicure. E assim, eu acredito que não. Manicure, ela é um carro-chefe de entrada para dentro do salão. Nossa. Hoje eu tenho 5 manicures. E elas trabalham sem parar, você viu lá hoje. Eu adoro essa coisa. Eu tenho uma manicure, ela chama Dona Mari. Ela tem 65 anos. Que graça. E ela foi a pessoa, quando eu comprei esse salão, lá tinha uma equipe trabalhando. Todo mundo dessa equipe que estava saiu, e ela foi a única que ficou comigo, acreditou em mim. Que lindo. E ela que foi avisando aos clientes que era nova gestão, que a Aline estava ali, que a Aline estava ali. E a Aline foi acontecendo, e eu fui pagando esse salão, e foi, né, era 9 mil por mês. Eu, meu Deus, né, me ajuda. Entrei para dentro, trabalhando. Paguei, já paguei todo o salão, já reformei ele. Hoje ele é outro, né? O que eu comprei, o que eu investi para comprar, eu gastei já. Gastei não, gente. Eu investi já o dobro na reforma. E a dona Mari tá ali comigo. Desde a época que eu comprei, eu tenho a pessoas, manicure que tá comigo desde a época que era o salão na portinha. Sim. Que tá comigo lá até hoje, que é a Ruama. Então, assim, é muito bom você ver a evolução delas. E manicure é aquela que vai falar do cabeleireiro que é bom, é aquela que tem um contato, né? Mas manicure, ela precisa ser liderada, ela precisa ser moldada, elas querem carinho, treinamento, porque às vezes ela pensa ali, manicure, às vezes ela pensa que ela é inferior, às vezes elas mesmas têm, e não são. Eu conheço manicures que ganham, tipo, 10 mil por mês. Sim. Tem pessoas formadas né, e que não ganham isso. Então, elas têm que se valorizar. Então, o profissional também, ele não pode falar assim, ai, meu Deus, manicure. Ai. Então, eu já não considero, eu respeito todas as minhas manicures. Eu acho que elas têm um lugar ali. E a partir do momento que você respeita,
ela se sente valorizada. Então, eu acho que é o valorizar o seu colaborador que faz a diferença. E deixa eu te colocar um ponto, porque aí ficou bem interessante. Dona de salão é diferente de empresário. Você é empresário. Porque o dono de salão fala assim, eu não vou ter manicure e dar trabalho. Eu já gosto de chegar no salão, porque meu tempo é dinheiro. Né, gente? Hoje, o seu tempo... Então, a primeira coisa que eu perguntei para a Aline, quanto tempo eu vou ficar aí? Isso. Por quê? Aí, eu acho bacana. O que é sincronia da equipe? Enquanto um foi fazendo a maquiagem, ele já foi ali e tal. Aquela coisa é diferente. Aí, todo mundo ao seu redor, por quê? Porque hoje é tempo. Aí, você vai num salão que não tem nada. Aí é o dono do salão, que não coloca manicure porque não dá lucro, porque dá trabalho. Aí nem todos os produtos tem que pensar como líder. Quer dizer, como que vai chegar aquele cliente? Nem todo produto vai te dar lucro. E nem Então, esse pensamento que você tem é um pensamento aberto, que vai além do dono de salão. A diferença está aí. E da mulher empresária. Porque, às vezes, a mulher líder, né, líder empresária, a mulher ela vai ficar focada no operacional. Você já está começando a delegar. Só de você ministrar palestras e já deixar o salão como ele está hoje, e ele está sobrevivendo, ele está crescendo, você já está fazendo um papel de líder. E com certeza, tem dia que eu me vejo assim, como se eu me olhasse fora do salão, como se eu fosse um anjinho ali de fora. E lá tem câmeras, né? E tem vezes eu estou ministrando curso, lá no intervalo eu olho nas câmeras para ver como é que tá ali. E eu fico assim, vendo a minha equipe ali trabalhando, aí de repente eu tô vendo um dobrando toalha, um repondo shampoo, outro, vendo eles se movimentar e eu vendo assim, tá funcionando. Então, e eu falo para eles, esse salão tem que funcionar sem mim aí dentro, então vocês são uma equipe, então tem que andar junto, então, e era tudo isso que eu precisava. Só que... mas me conta, como que você engaja essa galera? Como que eu engajo? Não é fácil. Ninguém falou que é fácil. Eu falo todo episódio que ninguém falou que ser líder é fácil. É o preço que a gente paga. Eu acho que tem que ter firmeza, você tem que ser firme nas palavras, né? Mas eu procuro, assim, igual esse mês, eu cheguei ontem pra minha equipe, falei assim, vou presentear a equipe de cabelo, vou presentear eles com curso de penteado, porque eu vi que eles estão precisando, eles estão querendo, né? E normalmente os salões fazem assim, o salão paga metade, né? Uhum. Só que eu falei assim, eu estou presenteando. Então, o salão, né? O salão está presenteando vocês. E eu vi, assim, que eles ficaram muito felizes, né? Eu falei, só que para isso, esse salão tem que continuar organizado, as toalhas dobradinhas, esse lavatório tudo muito organizado, né? O curso é daqui a um mês. Se tudo manter nesse padrão que está, que vocês estão de parabéns, realmente vocês vão ganhar esse curso, vai fazer diferença na vida de vocês. Hoje o salão estava impecável. Então, eu acho que é uma troca. Então, quando você faz algo, né? Às vezes, um café da manhã. Olha, gente. Simples, né? Se vocês, essa semana, às vezes eu nem cobro. Eu falo assim, essa semana eu dou a recompensa. Aí, se eu vi que essa semana ele tava, igual as manicures, estão ali, né? Terminou a unha, limpou a cutícula, estavam se organizando, elas estão cordiais uma com a outra, tá bem bacana. Aí eu falo, equipe de unha, vocês estão de parabéns, por isso amanhã o café da manhã é por conta do salão. Aí é diferente, né? É diferente a gente falar assim, se vocês fizerem isso, eu vou dar o café da manhã. E parece que aquela coisa, né? Porque tem desafios da liderança. Um desafio que tem muito na área da beleza é assim, fulano não fez, não vou fazer. Às vezes uma pessoa ali dentro que não faz, contamina toda a outra. Nossa, eu tô... Aí é muito difícil, é uma coisa que eu já vou girar aqui pra Cristiane. Como fazer? É aquela coisa assim, eu tiro a maçãzinha podre, mas vamos supor, a maçãzinha podre, entre aspas, ela é boa na parte técnica, executa, faz um cabelo bom, mas não colabora. Mas esse não colaborar dela contamina toda a equipe. E aí eu já passei muitos momentos assim, estressantes, mas aí eu comecei a ver que se eu chegasse, é aquela pessoa que você tem que dar mais feedback, você tem que estar mais perto, tem que cobrar mais, não sei se eu agir certo, né? A Cris vai falar um pouco disso. Mas a primeira reação que a gente tem é de ira, de falar assim, meu Deus do céu, essa pessoa... Por quê? Toda a equipe começa a falar assim, eu não vou fazer porque fulano faz. Tipo, lá no salão, lavar com buca. Não vou lavar com buca porque fulano deixou com buca aqui. Não vou dobrar toalha porque o outro não dobra. E isso pra mim já me deixou, sabe? Não vou limpar isso porque fulano não limpou. E eu cheguei a um ponto de eu respirar, falar assim, eu vou ter que mudar a minha forma de agir com eles. Isso, porque a responsabilidade, lembra do ciclo do eu? A gente tem um ciclo que é a responsabilidade sempre da gente. E aí foi onde, né? Mas acho que você poderia até dar uma dica, né? Para os empreendedores aí, principalmente, né? Os empresários, né? Os empreendedores na área de salão, sofrem muito.
Sofre muito com isso, com essa... Pode ter 3 pessoas no salão, 4, que todo curso meu que eu vou, eles reclamam. Eles têm essa queixa, sabe? Como que eu consigo fazer que minha equipe seja, né, engajada, que a maçãzinha não contamine, ou eu chegue e mando embora, ou como eu vou moldar essa pessoa? Eu vou falar 2 coisas. Não sei se o Anderson vai concordar comigo. Primeiro, mudar a mentalidade de ser dono de salão para líder de salão. Porque quando a gente coloca a liderança, junto à liderança tem vários fatores. Porque o dono de salão, ele não vai dar um feedback. Ele vai conversar. Ou talvez ele pode reclamar do outro. Já um empresário, o líder do salão, ele vai ser diferente. Ele vai chamar para fazer um feedback. Ele vai ter vários tipos de feedbacks. Ele vai entender. Porque olha só, a gente tem um feedback lá, a cumbuca tá lá suja. Você não pode chegar na frente de todo mundo e falar da cumbuca. Mas você pode chamar para um feedback pontual. Olha, isso, isso e isso. Mas talvez tem outras coisas mais sérias, comportamentos mais profundos que precisam ser mudados. Esse comportamento vai exigir um feed forward, que é um feedback mais voltado para o futuro. Por isso que o líder hoje, aí de salão, líder mulher, líder homem, precisa ter o conhecimento profundo de cada tipo de feedback. Por exemplo, antigamente falava do feedback sanduíche. O que é o feedback sanduíche? Hoje não pode mais. O que é o feedback? Fala coisa boa, coisa ruim, coisa boa. Gente, não. Primeiro, a gente precisa entender o que está acontecendo. Você não chega elogiando e depois vem com o tapa na cara da pessoa. Não, tudo bem. Você elogiou. Não. Tem um momento de que você vai pontuar o que é importante. Só que tudo é uma comunicação, que eu chamo de líder comunicativo. É ter clareza no que vai comunicar. E aí vai de encontro com a sua postura. Que aí eu gosto de chamar do comportamento é o autogerenciamento. Então, a gente tem autogerenciamento, a gente tem um conhecimento das técnicas, porque vai mudar a mentalidade das pessoas que estão à sua volta se você mudar. Gente, isso é fato. O líder, aí você deu o exemplo, Anderson, do espelho, que você queria ser o seu líder. O Anderson hoje saiu de... Aqui eu falando do Anderson do meu lado, ele saiu de funcionário para dono de empresa. Mas é porque ele espelhou, ele fazia o que tinha que ser feito. Faz sentido? Sem mimimi. Sem mimimi. Exato. Boa. Quer dizer, a gente pode até colocar essa hashtag, ser líder de salão sem mimimi. Porque realmente, se você for pensar, nos salões há muito mimimi. Gente, o que tem a ver? O que tem a ver ter manicure, não ter? Não, tem que fazer o que tem que ser feito. Né? É necessário você atingir seus clientes. Seus clientes precisam de uma manicure, precisa de alguém especialista em... Igual hoje, a menina foi lá, fez maquiagem, ela inclusive me vendeu. Ela fazendo a maquiagem, foi comunicando comigo sobre a maquiagem. De repente, eu saí de lá com o produto dela. Falei, que legal, ela me vendeu. Muito bom. Isso é maravilhoso. Mas por que isso acontece? É a mudança da forma como a pessoa percebe. Ela estudou para falar daquela maquiagem, ela me explicou a questão da minha pele, foi falando. Isso tudo é conhecimento. A gente tem batido muito na tecla, sabe, Aline? E eu sou prova disso, porque hoje, o meu resultado, eu vim do interiorzão para uma pessoa que fez mestrado, doutorado, e hoje, né, ministro, palestra, treinamento. Mas por quê? Eu não foi do nada, igual você falou do palco. Todo mundo acha que o palco é muito fácil, mas foi um processo. Então, em resumo, que a sua pergunta, o que a gente tem que fazer? Mudar a mentalidade de dona de salão para líder de salão. Não sei se já existe alguém que fala esse termo, mas se não existe hashtag líder de salão aí... Sem mimimi, hashtag. Eu seria um pouco mais ousado, dentro do que você falou, que seria incentivar esses colaboradores no conhecimento. Incentivar eles a buscarem conhecimento, a eles melhorarem como pessoa. E, consequentemente, eles vão melhorar como profissional. Eu vim de uma família muito humilde e eu vim do interior e é tudo muito engessado no interior. É como se fosse um rio que corre em volta da cidade. Porque, assim, se o pai é um cortador de cana, o filho ele começa a estudar, só que logo ele começa a ficar custoso e não querer mais estudar. Aquele
a matemática, o português, o ensino médio lá, que é chato mesmo. Eu também não gostava, não. Mas depois, enfim, hoje eu sou dono de escola, né? Eu não gostava de estudar e hoje eu sou dono de escola. Olha que interessante. Só que o que eu percebi é que esse filho carrega a crença do pai. Só que esse pai, ele recebeu isso do pai dele. A crença do pai dele. Então, essa crença, ela vai passando de geração em geração. Se a gente não tiver um líder que a gente possa se sentir inspirado, que nos incentiva a fazer algo, a subir um próximo nível, eu acredito que a gente, infelizmente, vai ter pessoas com essas crenças enraizadas, principalmente se vierem de famílias humildes. Então, posso inserir mais uma questão? Contratação certa também. Recrutamento certo. Parceiros ali, eu não sei como é que você lida, né? Se é porcentagem, se não é, o que é. Mas, enfim, saber quem você vai colocar do seu lado. Pois é, mas aí tá uma chave aí. Nós que não temos o conhecimento, por exemplo, na hora de contratar... Não sabe como contratar. Entendeu? Eu não sei assim, eu vou procurar uma pessoa de recursos humanos, porque... e nem sempre... 90% dos salões hoje tem muitos salões grandes, vamos pôr 70%, eles não têm, às vezes, nem a mentalidade, nem o pensamento de pensar essa parte de contratação. Sim. Né? Então, o que seria contratar uma pessoa certa? Ver o perfil de comportamento dessa pessoa, né? Estudar toda essa pessoa antes, ver se realmente ela encaixa. E a gente acaba errando muito, porque é bom de escova, contrata. E, de repente, a pessoa é ótima para fazer ali, executar a parte técnica, mas... É a maçã podre. A maçã podre, a convivência, entendeu? Então, assim, eu acredito que seria até bacana para os profissionais, aí já vou deixar com vocês, né? Que vocês são a parte aí, né? Essa parte de estudo, né? Que curso, que o profissional, né? Que tem salão, o que ele pode... Onde ele busca? O que ele tem que... Porque a maioria pode ter certeza. Não pensa. A contratação, acho que tá aí a chave. É pecar mesmo na contratação. Porque você peca na contratação, aí você fica labutando com aquela pessoa, labutando, né? E você vai tentando, até você esgota, a pessoa esgota, né? E isso eu passei todo o meu trajeto. Eu acho que eu passo até hoje. Porque eu não vou dizer que eu sei contratar, não, viu? Não, e não tô dizendo nem é... Na verdade, a contratação, ela é um funil. Às vezes você faz todo o funil e erra, tá? Quantos funcionários, às vezes eu já contratei achando que ia ficar e saiu, teve turnover, o Anderson a mesma coisa. Não existe, um ponto que eu, por isso que é bacana pessoas, gente, é difícil, não é? Mas não é lindo. É difícil. A gente fala, nossa, lidar com pessoas é difícil, mas é muito legal ao mesmo tempo. Porque quando você vira essa chave que pessoas têm problemas, como todo mundo, e nós também temos. Então, tem coisas que, por exemplo, eu escutei isso, foi de um... eu não vou lembrar o nome, mas não é crédito meu, tá, gente? Não foi eu que falei. Ele fala o seguinte, que a gente não contrata, não tem como a gente conhecer o caráter da pessoa na hora de contratar. Nem o caráter, nem... Alguns comportamentos, os comportamentos você tem. Você tem análise comportamental, você tem várias ferramentas que você precisa conhecer enquanto líder para você saber como fazer, até mesmo como contratar uma gestão de pessoas. Alguém que vai recrutar, porque você vai lá, recruta sem saber o que está acontecendo. Então, você tem que entender. Aí, naquele momento que você começou a entender os comportamentos necessários, vai virar uma chave no sentido assim, 1 mês, 2 meses, você não vai conhecer essa pessoa. Agora, quem que vai fazer a diferença é o líder educador. E aí eu vou pegar uma frase da Carol, que a Carol contou aqui uma história que o professor dela mudou o pensamento dela. Porque ela falou que o professor foi líder dela. Então, quer dizer, onde está a responsabilidade? Aí eu vou falar, líder, é sua. É aí por isso que eu digo que para ser líder não é para qualquer um. É para todo mundo, mas não é todo mundo que aguenta o tranco, né? Desculpa a expressão, mas no sentido assim. Porque para ser o líder, para ter o resultado, a gente precisa esforçar um pouco mais. Porque ali é como se você tivesse... Eu vou considerar... Isso também é falado em vários livros. O líder, ele tá ali orquestrando. Ele vai orquestrar. Pensa se a gente não tem um maestro. Não funciona. Então, às vezes, ele pode ter o melhor instrumento. Mas se ele não tem alguém que está ali... Então, você pode ter a melhor cabeleireira. O melhor maquiador. Se você não tem
você, enquanto uma pessoa que está ali orquestrando, sendo maestro. Então, a liderança é maestria. E como que a gente consegue maestria? Treinando, estudando. Eu vou bater nessa tecla. É isso. É treinando. Porque como que você quer ver movimentando? Então, a gente volta nesse ponto mais uma vez. Então, eu colocaria que não é só liderança feminina, qualquer tipo de liderança. É você entender que você vai... Tem 4 formas, tá? Você pode orientar. Se o seu líder já tem um nível de liderança bacana, já tem um nível de maturidade, seu liderado. Você pode coachar. O que é o coachar? Você vai fazer perguntas. Então, por exemplo, a sua colaboradora que acabou de entrar, ou que já está há um tempo mais, você vai, dependendo da forma de maturidade, não é de tempo, mas de maturidade, você vai saber o momento certo que se você vai perguntar ou se você vai orientar, direcionar. Então, tem uns que você tem que pegar na mão. Vamos lá, igual bebê. Uhum. Tem outros que você já vai, vai lá, você pode ir. Então, isso é o nível que a gente vai... a gente chama, né, de liderança situacional. Então, eu vejo no seu caso, todos os casos, mas a maioria, principalmente no recrutamento, a gente vai trabalhar os níveis de situação. Então, às vezes você vai preferir contratar alguém que não sabe nada do operacional, mas é muito bom de comportamento. Nossa, Cris, mas como é que eu vou saber isso em 2, 3 dias no momento de contratação? Nem sempre a gente vai saber. Então, por isso que a gente tem um papel como líder de inspirar por meio da nossa comunicação. E vai ter erros também, mas tendo ferramentas, a gente consegue muito mais. Eu acredito também que o líder, eu mesmo tenho algo assim comigo, que é aquele sexto sentido, sentir a energia da pessoa, né? Quando eu começo a olhar para a pessoa e começo a sentir algo estranho, o coração não abre, eu já posso ficar... Parece que vem da gente mesmo ali, né? Então, já... Intuição feminina? Intuição. Eu acho que a intuição feminina no empreendedorismo é bom, hein? Quando eu penso uma coisa, é batata, né? Então, eu já fico, assim, observando mais aquela pessoa. Eu acho assim, o fato de liderar é todos os dias, né? Então, quem se dispõe a ser um líder... Ele também tem que estar disposto, né? Exato, pagar o preço. A pagar o preço. Isso. E se está no seu propósito de vida, né? Eu cheguei ao ponto, falei assim, tá no meu propósito de vida. Pronto. Tem dia que, ai, meu Deus do céu, aquele dia passa aquele pensamento assim, ai, eu não aguento mais. Nossa. No outro dia eu já respiro e falo, né? Já vem. Porque a gente vai estar, é uma montanha russa, né? Então a gente vai ter dias que vai ser, né? Mas é tão bom quando eu chego no salão. E as clientes falam assim, nossa, Aline, parece que quando eu estou lá, não sei se é a energia que a gente coloca ali, que eu tento... Aí parece que... E uma coisa que eu vivia muito assim, meu salão tinha meu nome. E quando era no setor, né, ele era Aline Rodrigues, né, e tal. E quando eu mudei para lá, que eu mantive, as minhas clientes antigas ficou me questionando por que eu não levei o nome Aline Rodrigues. Assim, porque meu salão a vida inteira, ele dependeu de mim. Olha. Se eu colocar o meu nome de novo, as pessoas só vão vir aqui procurar por Aline. Boa. E eu quero essa virada de chave. Eu quero ter uma empresa. Porque a partir do momento que eu tenho uma empresa, aí sim eu posso ter uma aposentadoria, eu posso estar viajando e meu salão está funcionando, né? E é uma coisa que eu questiono muito com meus alunos de curso que eu estou ministrando. Esse dia eu fui ministrar um curso acho que foi em Goianésia. E a aluna pegou e falou para mim que... não, foi em Anápolis. Ela virou para mim e falou assim, um salão, a equipe, né, trabalhando. E ela, não quero mais não, porque já tô cansada, não quero saber de equipe, não sei o quê, Aí eu virei para ela e perguntei, você tem uma outra renda? Não. Ela, não. Prático. Dinheiro na Bolsa de Valores? Não. Imóveis? Não. Falei, e aí você vai viver de quê? Exatamente. Vai aposentar, vai ver de aposentadoria? Eu falei, e essa empresa aqui, ela vai ser sua aposentadoria. Só que você tem que começar a ser uma líder. Que ela só falava mal, né? Assim, não é falando mal, ela queixas, né? É aquela pessoa que tá cansada, porque fulano... o que é que ela fazia? Uma coisa que eu quero até alertar os profissionais aí da área da beleza. Ela falou pra mim assim, o salão tá sujo, mas o que é que ela faz? Ela vai lá e limpa. Então, E a Aline Rodrigues foi essa pessoa lá atrás. Eu chegava no salão, o salão tava sujo, aí todo mundo falava assim, a Aline hoje tá virada no giraia. Porque eu já pegava balde, jogava água, porque eu ficava tão irada do pessoal não ter feito, que eu ia lá executar. Só que o líder não é esse. Exato. O líder é daquele lá e de delegar. Então, hoje eu chego no meu salão não limpo.
Não é porque eu não posso limpar, eu posso. Você pode me ver lá, vou pegar uma vassoura, o cabelo tá no chão, não tem problema nenhum, vou limpar a bancada, vou. Só que hoje eu não me vejo nessa função. Então, hoje eu acredito que eu tenho que delegar para minha equipe. E foi isso que eu falei para ela. Falei, olha, você tá aqui fazendo um curso de mechas comigo hoje, mas você tem que ir atrás de um curso de gestão, um curso de liderança, de comunicação. É isso aqui que vai estar faltando. Por que você está indo lá executar? Sabe por que sua equipe não faz? Porque você faz. Você não está sabendo delegar aqui dentro. E por isso você está cansada. Porque aí você vai fazer cabelo, você vai cuidar disso, vai cuidar daquilo. Carregando todo mundo nas costas, né? Então, e eu escutei isso um dia e eu comecei a me posicionar. E eu comecei a me posicionar de forma diferente. Eu tenho 20 anos que eu tenho um salão. Tem 3 anos. Olha. 3 anos pra cá, que veio a virada de chave, que eu comecei a me posicionar, de outra forma, de não misturar a vida pessoal com vida... É muita coisa que envolve, né? E depois passou um mês, essa cabeleireira me passou uma mensagem e falou assim, que o que eu falei pra ela ficou gravado. Olha. E que realmente ela vai procurar, ela falou assim, eu vou procurar melhorar, eu não sei o que eu faço, mas eu percebi que eu tenho que ficar mais na parte administrativa. Olha. E ela tem pessoas maravilhosas ali que trabalham com ela. Eu falei, você não precisa nem atender aqui nesse salão, mas você precisa cuidar das pessoas que estão aqui. Olha, cuidar das pessoas que estão aqui. E por isso que eu falo, quando eu vou ministrar um curso, todo mundo pensa que vai lá, vai aprender a fazer mecha e cor. Só que ele sai de lá assim, meu Deus, aqui é muito mais que isso. Então, acho que meu propósito é realmente levar essa parte de empreendedorismo porque quantos cabeleireiros que eu chego para ministrar curso estão querendo desistir? Sim. Todos os dias. A gente começa a conversar com eles choram, assim. Porque é falta de preparo mesmo. Então, a pessoa já levou tanta, sabe? Trabalho, que a gente costuma falar. Igual eu falei lá atrás, o cabeleireiro é rico todo dia, porque todo dia entra dinheiro, e pobre no final do mês. Por quê? Porque não tirou o tempo para estudar gestão, não pensa em estudar liderança. Eles viram e falam assim, eu não sei vender. Não sei. Já não... colocou crença em mim. Aquela crença, sabe? Tem aquela... E a gente acorda se vendendo. Eu falo, gente, tem que fazer um curso de venda. Eu amo a parte de vendas, né? Então, assim, a pessoa tem que se vender. Então, a pessoa tem que trabalhar a comunicação. Por que eu fui procurar um curso de oratória? Eu já ministrava curso, já palestrava. O povo falava assim, Aline, mas pra que você foi procurar um curso de... Eu falei, porque eu quero melhorar. E eu lembro que a frase final dela no curso foi assim, ela falou assim, eu achava que eu sabia comunicar. Falava, mas é porque quando a gente aprofunda em qualquer conhecimento, a gente encontra um tesouro dentro. E aí, eu não sei se o Anderson tem mais alguma coisa para falar, porque eu queria que ela fechasse com uma frase para as colegas. E para não colegas, porque o que você falou aqui para nós não serve só para donas de salão, tá? Entre aspas, tá, gente? Porque vocês não vão ser mais donas de salão. Vocês vão ser as empresárias, a líder de salão. Deixa uma mensagem aí para todo mundo aí. A mensagem que eu digo é nunca desista. Tem uma frase que eu falo muito nos meus treinamentos, muito assim, que a gente faz até um grito de guerra, né? Que é, eu quero, eu posso e eu consigo. Então, quando eu quero mesmo, qualquer desafio é pequeno. Então, se você quer, coloca isso no seu coração. Eu quero, eu posso, eu consigo. Né? E pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Pensar que a vida é toda... às vezes você tá ali só pensando... Às vezes você tá pensando só no problema, só não tá abrindo, não tá pensando fora, né? Então, a frase que eu quero deixar para todo mundo é essa que eu digo, que eu carrego toda a minha vida. Eu quero, eu posso e eu consigo. Foco na solução. E foco. Sem mimimi. E sem mimimi. E sem mimimi. Sem mimimi é bem importante. Não, foi muito bom, Aline. Muito obrada pela sua presença. Foi uma honra. Foi maravilhoso, né, Anderson? Nossa, muito... Aprendizado, hein? Não, linda a história dela, né? Eu fiquei viajando aqui. Lembrando de tudo que eu vivi também quando eu iniciei a empresa. Show de bola. Obrigado, tá? Pela participação, por ter se entregado aqui com a gente. Gratidão. Pessoal, no mais, meu muito obrigado a vocês. Se não deu like, deixa o like aqui pra gente. Compartilha esse podcast com alguém e se inscreva no canal. Até a próxima. Gente. Tchau, tchau. Tchau.